E aí galera, eu sou o professor de matemática Beto Penacchia e vamos resolver alguns exercícios do conteúdo de semelhança de triângulos comigo? Então tá bom, acompanha aí. Olha, assim que você vê o enunciado, pausa o vídeo, tenta você resolver, você responder, para depois você dar o play no vídeo e visualizar o nosso comentário e a nossa solução, tá bom? Bons estudos para nós, vamos lá! Muito bem, pessoal, vamos resolver então agora alguns exercícios sobre semelhança de triângulos. E o primeiro que eu separei aqui para a gente fazer é esse aqui, ó. Questão número 1 é uma questão que não vai exigir cálculo, tá? Apenas que a gente conheça os procedimentos e os conceitos para semelhança de triângulos. O enunciado é assim: para verificar se dois triângulos são semelhantes, você pode, talvez mais de uma opção esteja correta. Vamos ver essa primeira opção. Verificar se os três ângulos de um triângulo são congruentes aos três ângulos do outro triângulo. É verdade, isso aqui é uma das opções que a gente pode verificar. E se isso acontecer, se você estiver olhando para um triângulo, aí você vai observar o segundo triângulo. Os ângulos correspondentes de um e de outro têm a mesma abertura, então esses dois triângulos serão sim semelhantes, tá? Olha a próxima opção. Ver se o teorema de Pitágoras é satisfeito nos dois triângulos. Não, isso não é suficiente, né? Pode ser que realmente dois triângulos retângulos estejam presentes, né? Aí o teorema de Pitágoras vai ser válido para eles, mas não necessariamente esses dois triângulos retângulos são sempre semelhantes. Não, aí não. Olha essa terceira opção. Verificar se os três lados de um triângulo são proporcionais aos três lados do outro triângulo. Ah, sim, isso aqui é. Se dois triângulos são semelhantes, seus lados correspondentes são proporcionais. Aí quando a gente fala de proporção, a gente pode, por exemplo, pensar em dobro, pensar em triplo, pensar em metade, também pensar em quarta parte. Por exemplo, você olha para os três lados de um triângulo. Aí beleza, você vai lá e visualiza os três lados de outro. Vamos imaginar que esse segundo triângulo tenha os três lados valendo 1/4 do valor do primeiro triângulo. Aí está dada então a situação. Esses dois triângulos são sim semelhantes porque os lados são proporcionais. Tá, então essa aqui a gente tem que marcar. Olha agora essa quarta opção. Verificar se os dois triângulos são simultaneamente isósceles ou não. Não, aí também não, né? Dois triângulos isósceles não necessariamente são semelhantes. Triângulos isósceles, a gente sabe que ele tem dois lados com a mesma medida, né? Ou dois ângulos também com o mesmo valor. Mas não necessariamente que dois triângulos isósceles são sempre semelhantes. Não, aí não. Olha essa última opção. Verificar se os dois triângulos são simultaneamente acutângulos ou não. Tá, isso também não é uma condição para a gente verificar se dois triângulos são semelhantes. Lembrando que triângulo acutângulo é aquele triângulo que apresenta os três ângulos internos menores que 90 graus. Mas só isso não garante que dois triângulos sejam semelhantes, né? Não. Então a gente vai ficar só por essas duas opções mesmo, tá? Vamos agora para uma próxima questão. Bom, na figura a seguir, os dois triângulos apresentam ângulos internos medindo 110,30 para um e 110,40 para o outro. Pergunta-se, estes dois triângulos são semelhantes? Tá, então a gente está olhando aqui um triângulo aqui embaixo, né, 110,30, e esse mais acima aqui, 40 e 110. Olha, se esses dois triângulos, né, tiverem dois ângulos congruentes, já é suficiente dizer que eles serão semelhantes, porque o terceiro ângulo necessariamente tem que ser igual, pois a soma dos três ângulos tem que dar 180 graus. Então a gente vai verificar o seguinte, ó, você já está olhando 110 em um, 110 em outro, beleza. Mas aqui 30 e esse outro 40, mas você pode pensar, então são diferentes, então não são semelhantes. Calma lá, verifica por exemplo aqui, ó, o terceiro ângulo, qual é o ângulo que tem que estar nesse vértice aqui, desse triângulo que eu estou pintando, o ângulo, né? Visto que aqui embaixo é 110 e aqui é 30. Tá, você tem que lembrar que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. 110 mais 130 dá 140. Aí falta quanto para cá? Para completar os 180, falta 40 graus. Aí veja, aqui nesse vértice é 40 graus. Aí você vai olhar para esse segundo triângulo aqui, ó, tem 40 graus. Então olha, 110 e 40 de um, 110 e 40 do outro. Portanto, são sim semelhantes. Tá? Os três ângulos desses dois triângulos são congruentes. Se você for perceber qual é o terceiro ângulo desse segundo triângulo aqui, ó, fazer a continha, você vai ver que é 30 graus. Aí, ó, os três ângulos de um são congruentes aos três ângulos do outro.
mas apenas verificar dois ângulos já é suficiente para você garantir que são sim semelhantes, tá bom? Vamos para um próximo exercício. Uma pessoa está a 6,3 metros da base de um poste, conforme a figura a seguir. Sabendo que esta pessoa tem 1,8 metros de altura e projeta uma sombra de 2,7 metros de comprimento no solo, qual é a altura do poste? Muito bom, então vamos fazer essa continha aqui, ó. Vamos colocar os valores nos devidos lugares, né? Onde aqui o enunciado falou. A pessoa está a 1,3 metros da base do poste, então quer dizer que da posição da pessoa, né, onde está o pezinho da pessoa, até a base do poste, nós vamos colocar aqui o valor 6,3 metros. Disse também que a pessoa tem 1,80, né, de altura. Tá, então a altura da pessoa vai fazer o papel desse segmento vertical aqui, que eu estou fazendo de vermelho, viu? 1,8 metros. Muito bom. Aí fala aqui, ó. A pessoa projeta, que tem 1,8 metros, projeta uma sombra de 2,7 metros de comprimento. Tá, então a gente vai vir aqui, a sombra que essa pessoa está projetando, eu vou fazer até de verde, é exatamente do pé da pessoa até aqui, ó, a pontinha dessa seta. Aí, ó. Esse é o comprimento da sombra da pessoa, e segundo o que o autor falou, é quanto? É 2,7. Muito bom, 2,7 metros. Você precisa perceber, né, para encontrar a altura do poste, vamos chamar de x, você precisa perceber que você está diante de dois triângulos e que são semelhantes. Você tem esse primeiro triângulo aqui, é um triângulo retângulo, inclusive. O cateto vertical vale 1,80 e o cateto horizontal 2,7, tá? 2,70. E você também tem um segundo triângulo retângulo, aí já em que o cateto vertical é o comprimento do poste e esse cateto horizontal é a sombra na íntegra desse poste. Aí a gente vai somar aqui tudo. Nós vamos estar falando de quantos metros, né? Bem da pontinha da seta até o pé do poste. 6,3 mais 2,7 dá 9, né? Vou colocar o número 9 aqui embaixo, aqui, ó. 9 metros é o cateto horizontal inteiro. Esses dois triângulos, pessoal, o pequenininho e o grandão, são semelhantes, pois possuem dois ângulos congruentes nitidamente. Olha, aqui tem um ângulo de 90 graus, formado pela pessoa, e também um ângulo de 90 graus, formado pelo poste e o chão, né? Então, um ângulo congruente. E este ângulo aqui, este que eu estou pintando de vermelho, é comum aos dois triângulos. Portanto, um segundo ângulo congruente. Aí, pelo famoso caso AA, ângulo-ângulo, então você tem esses dois triângulos semelhantes. Quando é assim, você pode montar a proporção entre os lados. Vamos fazer a continha então aqui, ó. Aí, para a proporção entre os lados, você pode escolher quem você quiser começar. Eu vou começar a montar minha proporção pelo triângulo pequeno. Então, vai ficar assim, ó. Cateto vertical, 1,8, está para o cateto vertical do segundo triângulo, x, assim como o cateto horizontal do primeiro triângulo, que vale 2,7, está para o cateto horizontal do segundo triângulo, que vale 9. Olha aí, ó. Tá certo? Então, montada a proporção assim, você agora pode começar a multiplicar cruzado. Só que eu quero que você perceba que há umas simplificações que podem ser feitas e vai facilitar o teu cálculo mental, porque a gente vai diminuir alguns valores aqui. Que simplificação é essa? Bom, repara bem, o número 2,7 e o número 9, a gente pode dividir isso aqui por 3. Aí fica um pouco mais fácil a gente fazer a conta, né? Se a gente dividir por 3, quanto que vai dar? 2,7 dividido por 3 vai dar 0,9. E 9 dividido por 3 vai dar 3. Olha aí, ó. Tá? Então agora nós temos o número 1,8 sobre x e 0,9 sobre 3. Tá. Só que eu quero que você perceba que ainda pode acontecer uma segunda simplificação. Deixa eu escrever essas proporções aqui mais embaixo para ficar claro para você. Sempre que você perceber que há simplificações para fazer, faça, né? Vai facilitar a tua conta. Bom, você pode ver que aqui tem uma simplificação. Você ainda pode pegar, né, 0,9 e dividir por 0,9 dividir por 3 e 3 também dividir por 3. E aliás, já podia até ter feito lá em cima a simplificação pelo 9. Assim você facilitaria a tua conta, viu? Eu vou então aqui riscar aqui, ó, vou dividir por 3. 0,9 e 3 vamos dividir por 3. 0,9 dividido por 3 dá 0,3. E 3 dividido por 3 dá 1. Olha que resultado bom, né? E aí, agora você passa a ter essa seguinte proporção e fica bem mais fácil agora fazer a conta mental, né? A tua conta na cabeça, porque a gente está com números bons, né? De serem executados. Vamos multiplicar cruzado agora, porque toda vez que você monta uma proporção, você pode multiplicar cruzado, tá?
x vezes 0,3 vai dar 0,3x. Vou colocar aqui, ó. É igual 1,8 vezes 1, 1,8. Agora, o 0,3 passando dividindo, você vai ter o número 1,8 dividido por 0,3, e essa conta a gente pode fazer na cabeça, vai dar 6 metros. Portanto, é esse primeiro item aqui para eu marcar, é o comprimento, a altura, né? A altura do poste, tá bom? Vamos para o próximo exercício. Questão 4. Que altura tem uma árvore que projeta uma sombra de 10 metros no mesmo instante em que uma pessoa de 1,6 metros de altura projeta uma sombra de 2,5 metros? Tá bom. Você percebe que você está diante de... Estaria, né? Se você desenhar. Vou fazer o desenho agora. Está diante de dois triângulos semelhantes? Repara bem que interessante, se você desenhar, você percebe. Por exemplo, você pode fazer um cateto vertical aqui, e esse cateto vertical representar a altura da árvore. Vamos chamar aqui de x, tá? A altura da árvore. E projeta uma sombra de 10 metros, você vai imaginar que a sombra, por exemplo, pode estar para esse rumo aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui 10 metros, imaginando que o Sol está mais aqui à direita e elevado, né? Então, esse cateto vertical faz o papel da altura da árvore e esse cateto horizontal faz o papel da sombra, né? Aí beleza, se você vir aqui e fechar esse triângulo retângulo com a hipotenusa, está dado aí, né? E no mesmo instante, significa que o mesmo alinhamento da sombra que a árvore faz no chão vai ser também o alinhamento da sombra que a altura da pessoa faz no chão, tá? Aí você pode vir aqui e desenhar um outro triângulo retângulo, só que um pouquinho menor, e de maneira que vai ficar semelhante ao primeiro, porque essa linha aqui, como eu falei para vocês, da sombra, o limite, né, da sombra que a altura da pessoa faz com o chão, é paralelo com esse outro lado aqui, porque estão no mesmo instante, né? A gente vai assumir que os raios solares são paralelos. Aí nesse triângulo retângulo que a gente desenhou, esse cateto vertical faz o papel da altura da pessoa, 1,6, e esse cateto horizontal, 2,5, faz o papel da sombra. E aí pronto, ó. Visto que esses dois triângulos são semelhantes, a gente pode montar a razão entre os seus lados. Olha, você pode começar pelo cateto horizontal, né? O cateto horizontal x do primeiro triângulo está para o cateto horizontal 1,6 do segundo. Assim como o cateto horizontal do primeiro, 10, está para o cateto horizontal desse outro aqui, 2,5. Muito bem. Aí, montado assim, né, você já poderia multiplicar cruzado se você quisesse, mas perceba que há uma possibilidade de simplificação aqui. Ó. A gente pode dividir isso aqui dá para ver que dá para dividir por 5, né? Mentalmente fica fácil você fazer essa conta. Daria até para dividir por outro valor também, né? Mas vamos fazer a simplificação por 5, porque mentalmente fica fácil a gente fazer essa conta. 10 dividido por 5 fica 2. 2,5 dividido por 5 fica 0,5. Olha aí, ó. Bem mais fácil agora fazer a conta mental, né? Nesse momento, vamos então multiplicar cruzado, viu? Agora, você sempre começa pelo x, fica melhor. X vezes 0,5, 0,5x é igual 1,6 vezes 2, 3,2. Aí agora você passa o meio dividindo, né? Fica 3,2 dividido por meio. E você sabe que quando você divide por meio, algebricamente, é o mesmo que multiplicar por 2 o numerador. É uma dica boa essa daí. Dividir por meio é sempre o mesmo que multiplicar por 2 o numerador. Sendo assim, vai dar 6,4, né? Aí, ó. 6,4 é a altura desta árvore, que é o que está pedindo aí, né? Vamos para um último exercício. A gente tem que medir aqui a largura de um lago, tá? Pelo desenho. O enunciado fala assim, ó. Para medir a largura x de um lago, foi utilizado o esquema representado na imagem abaixo. Nessas condições, observe que os triângulos CAD e CED são semelhantes. Ele está falando aqui que esse triângulo da direita, né, é semelhante ao da esquerda, até colocando os desenhozinhos dos ângulos, confirmando isso. Né? Os três ângulos desse primeiro triângulo são congruentes aos três correspondentes do segundo triângulo. Aí ele pergunta qual é a largura do lago, e você está vendo aqui que a largura do lago é esse lado, né, que é formado pelo ângulo de 2 tracinhos e de 3 tracinhos, que vale x. Tá bom, já que esses dois triângulos são semelhantes, vamos montar a razão entre os lados correspondentes, não é? Você pode começar por esse x aqui, que é esse lado do triângulo grandão. X está para... Bom, o lado correspondente do segundo triângulo é o 30. O motivo é o seguinte, pessoal, é a posição dos ângulos, tá? Esse lado que na vertical, formado por 2 tracinhos e 3 tracinhos os ângulos,
No outro triângulo, idem, né? É um lado vertical formado pelos ângulos de 2 e de 3 tracinhos. Então, esses dois são os lados correspondentes. É igual. Aí, esse lado 300, que foi fornecido aqui, a gente vai colocar esse número aqui, ó, 300. Opa, estou colocando embaixo, mas não, ele tem que aparecer em cima. É porque a gente começou a colocar em cima, né, os dados do triângulo grandão. 300 está para... Você vai ver que é o 36. O motivo de ser o 36 é o seguinte. O lado 36 é formado pelo ângulo de um tracinho e dois tracinhos, assim como é também o lado 300, né? Então, assim é a correspondência. E, feito isso, a gente agora pode multiplicar cruzado, mas note que dá para a gente fazer simplificações, né? Eu vou, por exemplo, mentalmente, não fica difícil você dividir esses dois números aqui por 6. Não fica não. Faça a simplificação pelo 6, por exemplo. 300 dividido por 6 vai dar 50. 36 por 6 dá 6. Olha o tanto que fica fácil fazer essa conta, né? Quer ver uma outra simplificação boa que você vai fazer agora aqui, ó? Ó, você passa a ter x sobre 30 é igual a 50 sobre 6. Olha uma outra simplificação boa para fazer também. É em relação ao 30 e o 6. Os dois numeradores você também pode fazer o procedimento de simplificação. Simplificando por 6, né? O 30 passa a ser quanto? Passa a ser 5. E o 6 passa a ser 1. Ó, ficou muito melhor agora de fazer a conta, né? Nesse momento, vamos multiplicar cruzado, então. O x vai multiplicar o 1, e aí já vai dar o valor do x, né? Deixa eu pegar o pincel azul aqui. X vezes 1 é x, e 5 vezes 50 é 250. Nesse momento, tá aí, ó, encontrado o valor do x, tá marcado. Um alerta para todo mundo. Sempre que você for montar a proporção, certifique-se de que as unidades de medida sejam as mesmas nos correspondentes da proporção, tá? Todos os exercícios que a gente resolveu aqui, as unidades de medida eram a mesma, metro com metro, centímetro com centímetro e por aí vai, tá? Se tiverem unidades diferentes, você converte primeiro para você não correr o risco de errar, tá bom? Bons estudos para vocês, até mais!